Olá, hoje eu, Thiago Maluf, Arthur Abreu, Bernardo Fidelis, Vitor Leães, Matheus Castro e Matheus Cantarelli, do primeiro ano reportagem 2, vamos apresentar a reportagem Entre Paredes de Concreto. Ela fala sobre como os rios da cidade de São Paulo foram transformados ao longo do tempo por causa do crescimento urbano. Como eram os rios antigamente? No passado, principalmente até o início do século XX, rios como o Tietê eram completamente diferentes do que a gente conhece hoje. Eles eram limpos e usados pela população para várias atividades, como nadar, pescar e até praticar esportes aquáticos. Além disso, existiam clubes e espaços de lazer nas margens dos rios, ou seja, eles tinham um papel social muito importante. Então, os rios não eram vistos como problema, eles faziam parte da vida da cidade. Como ocorreu o processo de urbanização? Com o crescimento acelerado da cidade de São Paulo, principalmente ao longo do século XX, os rios começaram a ser vistos como obstáculos. Isso aconteceu porque a cidade precisava de mais espaço para construir ruas, avenidas e prédios. Então foram feitas várias intervenções, os rios tiveram seus cursos modificados para ficarem mais retos, foram canalizados, ficando presos em estruturas de concreto, e muitos foram até cobertos por avenidas. O objetivo era facilitar o trânsito e expandir a cidade, mas isso trouxe várias consequências negativas. Entre essas consequências negativas, vieram transformações que acabaram afastando completamente a população dos rios. Hoje, muitos deles são praticamente invisíveis, porque estão escondidos sob o concreto. Além disso, a urbanização aumentou muito a quantidade de áreas impermeáveis, como asfalto e concreto, que impede a água de infiltrar no solo. Essa imagem mostra bem isso. O rio não consegue absorver o volume e acaba transbordando. Assim, aumentaram os problemas de enchentes, já que os rios não conseguem suportar o grande volume de água. Também houve uma grande perda ambiental com a destruição dos ecossistemas naturais. Outro problema muito importante é a poluição. A partir do século XX, os rios passaram a receber grandes quantidades de esgoto doméstico e resíduos industriais sem tratamento. Também o descarte de lixo nas cidades ajudou muito mais para a degradação. Com isso, rios como o Tietê deixaram de ser espaços de lazer e passaram a funcionar praticamente como canais de esgoto. Assim, foram criados projetos para tentar recuperar os rios, como o Programa de Despoluição do Rio Tietê, que começou em 1995. Foram investidos bilhões de reais em obras de saneamento, como coleta e tratamento de esgoto. E mesmo tendo algumas melhorias, o problema ainda não foi totalmente resolvido, porque o crescimento urbano continua e ainda existem falhas no sistema de. Atualmente, os rios continuam sofrendo com a poluição e com o impacto da urbanização. Ainda há muito descarte irregular de lixo, e nem toda a população tem acesso ao tratamento adequado de esgoto. E além disso, a expansão da cidade continua, pressionando os cursos d'água, ou seja, é um problema que não foi resolvido e ainda faz parte da realidade das grandes cidades. Afeta tanto o meio ambiente quanto a saúde da população. Nossa conclusão é que a reportagem mostra que a situação atual dos rios não aconteceu por acaso. Ela é resultado de decisões tomadas ao longo do tempo, principalmente durante o crescimento acelerado das cidades. Os rios foram modificados, canalizados e escondidos, porque eram vistos como obstáculos ao desenvolvimento. Só que hoje a gente percebe que essas escolhas trouxeram consequências sérias, como enchentes, poluição e perda ambiental. Mais do que isso, houve também uma perda de conexão entre as pessoas e a natureza. Os rios deixaram de ser espaços de convivência e passaram a ser ignorados ou até vistos de forma negativa. Então, o principal aprendizado é que o problema não são os rios, e sim a forma como a cidade foi planejada. Por isso, é importante repensar o modelo de urbanização e buscar soluções mais sustentáveis no futuro. Saneamento. E esse foi o nosso trabalho. Muito obrigado pela atenção e compreensão.